Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Maratona da Análise Técnica. E na aula de hoje, galera, a gente vai estar falando um pouquinho sobre suportes e resistências. Então a gente vai entender tudo sobre esse conceito, como realizar a aplicação, o que são suportes e resistências. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa aula, pois o conceito de suporte e resistência no mercado é um conceito muito importante, principalmente para o trader que trabalha aí analisando os gráficos, tá certo? Vocês vão ver que é um conceito poderosíssimo e pode dar vários insights, várias dicas aí para montagem de operações, tá certo? Então talvez seja uma das aulas mais importantes aqui da nossa maratona, beleza? Então prestem muita atenção, acompanhem comigo que tem muito conteúdo ainda para vir, muito conteúdo bacana aí para vocês, tá certo? Como vocês sabem, aqui como é que funciona, né? Primeiro eu vou passar um pouquinho da parte teórica ali, né? A gente já preparei uns slidezinhos aqui para vocês. Depois a gente parte para o gráfico, parte para a tela do Profit, onde a gente vai realizar a aplicação na prática, né? Vamos entender ali esses conceitos ali mais na prática. Fechado? Então, vamos que vamos. Vamos aí para a tela do Profit agora. Aqui, pessoal, que nem eu comentei, então, estou aqui com uma apresentação bem breve aqui, né? Como utilizar suportes e resistências no gráfico, tá? E para a gente começar, né, pessoal, para a gente entender o que são suportes e resistências, tá, pessoal? Então, que nem eu comentei, são conceitos extremamente importantes para qualquer trader, né? Até mesmo para o trader que trabalha aí com tape reader, né, com fluxo, porque o conceito ele não muda, né? O que é o suporte, então? É uma região abaixo da cotação atual do mercado que tende a rejeitar o preço, né? Coloquei até entre aspas, eu já explico, fazendo com que o movimento de baixa reverta para um movimento de alta, certo? Então o suporte é como se fosse aí um trampolim do mercado, né? Então o preço vai chegar na região de suporte, né? Vai de repente trabalhar um pouquinho nessa região, mas ele tende a inverter o seu movimento, né? Então ele bate no suporte e volta aí a subir, né? Então assim que a gente tenta identificar esse suporte, tá? E a resistência basicamente é o contrário, né? É uma região acima da cotação atual, né, do mercado que tende a rejeitar o preço, fazendo com que o movimento de alta reverta para um movimento de baixa, né? Então a resistência é como se fosse uma zona, uma parede, né? Então no preço ele vai se deslocando lá para cima, chega numa região de resistência e recua, né? Então esse é o conceito, né? Essa é a ideia do suporte e resistência, né? São zonas, são regiões onde o preço aí ele vai bater, né? Vai chegar nessas regiões e vai reverter o seu movimento, vai inverter o seu movimento, tá certo? Em situações reais, né, pessoal, vocês vão ver que eventualmente suportes e resistências também falham, né? Então acontece o que chamamos aí de rompimento de um suporte, rompimento de uma resistência, onde a força do movimento é mais forte, né, do que essas zonas, né? A gente chega a atravessar essas zonas e segue aí na inércia do movimento, né? Segue fazendo um movimento de alta ou fazendo um movimento de baixa. Tá certo, pessoal? Mas é importante a gente entender o suporte e resistência porque eles têm várias origens, né? Vocês vão ver ao longo da aula, a gente pode identificar de diversas formas diferentes esses possíveis níveis de suporte e resistência. Mas volto a dizer, é um conceito extremamente importante para todos os traders, tá certo, pessoal? Então tem que ficar extremamente claro, né, o que é um suporte e resistência. Então, suporte é uma zona, né, uma faixa de preço onde está abaixo da cotação atual, ou seja, o mercado está trabalhando no 10, por exemplo, e o nível de suporte poderia estar no 8, né? Então o suporte vai estar sempre abaixo da cotação atual do mercado. E resistência sempre acima, né? Se a cotação está a 10, a resistência poderia estar a 12, tá certo? Então o preço vai de 10, 11, chega no 12, poderia do 12 voltar para o 11, voltar para o 10, voltar para o 9. Então é mais ou menos assim que funciona. São zonas aí onde o preço vai chegar e vai reverter o seu movimento, né? Vai bater e vai voltar. Beleza, galera? Mas lembrando, né? Suporte abaixo, resistência acima, tá? Aqui, galera, tá um exemplo de suporte, tá? Então a gente tem o preço aqui, né? Claro, né? Peguei ali, fiz um corte na imagem nos níveis que nos interessam aqui, né? Então a gente tem uma queda aqui do preço, chega aqui, os compradores entram em ação, né? A gente já viu esse conceito, né? Então levam o preço para cima, né? Tem interesse em fechar negócio, o mercado vai se movimentando e quando ele volta para essa região, né? Para a mesma região onde aconteceu esse movimento, tá? Ele reverte aqui, tá? Então esse é o conceito básico aqui do suporte, né? Então ele cai, ele recua. No momento que ele cai novamente aqui nesse nível, ele recua novamente. Tá? Eventualmente ele pode romper, pode seguir seu movimento para baixo, mas é um ponto importante, né? Sempre um ponto de atenção aí para o trader.
tá? Então isso que é importante, né? Não necessariamente todos os suportes vão chegar na região e vão reverter, certo? Mas são regiões aí que que o trader deve observar com cautela, né? Deve ter aí uma devida atenção, tá certo? Na sequência eu tenho um exemplo de resistência aqui, até próximo de um último fechamento, né? Então a gente tem aqui, ó, percebam que a gente tem um gap, né? Então essa última barra de baixo aqui é o fechamento, por exemplo, de um pregão passado. A gente tem a abertura do mercado com gap de baixa, certo? Vai fazendo movimentos e quando chega nessa região, né, da região próximo do fechamento do pregão anterior, a gente vê ali que tem uma zona de resistência, né? Porque o preço chega nessa região, ele recua, ele chega novamente, entram vendedores, então os vendedores atuam nessa região, dá uma consolidada aqui, os compradores elevam novamente o preço, empurram aqui o preço para cima e novamente os vendedores ali atuam. Então a gente tem uma clara zona aqui de resistência nessa região. A gente poderia até dizer que tem um nível de suporte aqui também, né? Então marcando quase um caixote de consolidação, conceito que a gente já viu ali nas aulas passadas, tá? Então a gente tem ali uma zona de resistência ali marcada, mas a gente poderia também interpretar uma zona de suporte na parte de baixo sem problema nenhum. Tá? Então é sempre, vocês vão identificar com muita facilidade esses suportes e resistências, principalmente nesse tipo de região. Né? Se vocês têm ali uma região referência, né, que depois eu vou explicar na sequência, né, uma referência, né, seja um nível de ajuste, seja um canal de tendência, né, seja alguma outra propriedade, pode aí significar que tem uma zona de suporte ou resistência naquela região. Tá certo, pessoal? Então peguei 2 exemplinhos aqui básicos, a gente vai ver mais exemplos aí ao longo da aula, tá bom? Então, pessoal, a gente já sabe então o que são suportes e resistências, né? Não tem nenhum mistério. A gente sabe ali que zona de suporte então está abaixo da cotação atual, é uma zona de preço onde a cotação do mercado vai chegar nessa região, vai dar uma trabalhada e vai recuar, né? Então, o que acontece? Zona de suporte é quando compradores aí vão estar mais interessados em fechar negócio, certo? Eles vão comprar para, né, pressionar os preços para cima. E resistência onde os vendedores aí vão realizar negócios, vão realizar o seu lucro, de repente de repente o comprador já comprou ali num suporte, pode vender numa resistência, né? Isso é comum no mercado, né? Então, zona de resistência é quando aí os vendedores vão atuar mais fortemente no mercado, vão acabar pressionando os preços para baixo, tá? Então, nesses casos a gente tem alguns principais, né? Eu citei aqui os principais tipos de suporte e resistências, né? Que eu comentei com vocês, esses suportes e resistências eles podem variar, né? Então, eu peguei aqui os 4 principais tipos, né? O primeiro é suporte e resistência em níveis de preço, certo? Então tem algumas regiões de interesse dos players que a gente pode realizar algumas marcações, então é com base aí no nível de preço em si, né? Então chegou de repente, está operando o índice, né? Chegou em 120 mil pontos, né? De repente nos 120 mil pontos entrou uma demanda aí vendedora e acabou empurrando os preços para baixo. Então a gente sabe que nos 120 mil pontos a gente tem naquele nível de preço ali uma região de resistência, por exemplo, certo? Caiu por 118 mil pontos, a gente tem uma região de suporte, de repente ali, entrada de compradores no 118 mil, né? Ele levou para 118.500, 600 ali, de repente até 119 mil, né? Então a gente vai realizando essas marcações com base em alguns níveis de preço, tá? Então a gente sempre vai usar como referência uma faixa de preço aí negociada no mercado. O segundo tipo é os canais de tendência, né? Nas aulas de tendência a gente sabe a importância, né, a força de uma tendência na análise técnica, e na aula de estudos gráficos, né, a gente entendeu ali como realizar a marcação desse canal, certo? O canal de tendência pode ser considerado como suporte e resistência. Por quê? Se a gente pegar o conceito de suporte e resistência, né, de rejeição de preço, onde o preço vai bater e vai recuar, no canal de tendência, onde a gente tem um movimento ali dentro de um canal, né, a gente tem basicamente nas extremidades do canal, a gente pode considerar suportes e resistências. Por quê? Né? Porque o preço vai bater no topo do canal, vai voltar, vai bater no fundo do canal, vai voltar novamente, entendeu? Vai trabalhar conforme esse conceito que a gente entendeu. Tá? Então, por isso que é importante a gente entender que no canal de tendência também é válido a gente realizar e entender ali a marcação de suportes e resistências, né? Porque é exatamente ali exatamente observando esse comportamento de preço que a gente vai observar, né, com clareza esses suportes e resistências, tá certo? Então, trouxe aqui também os canais de tendência, porque eu entendo aí que são fortes referências aí para marcações de suportes e resistência, tá certo?
Um terceiro tipo aí para a gente conseguir observar suportes e resistências é utilizando indicadores técnicos, né? A gente vai ter uma aula só sobre indicadores técnicos, né? Como eles auxiliam na análise técnica, né? Como eles auxiliam os traders nas tomadas de decisões, tá certo? Então, não vou entrar tanto a fundo, vou dar alguns exemplos somente aqui, mas com indicadores técnicos, por exemplo, como a média móvel, poderia ser considerado um suporte e resistência. Por quê, né? Porque a média ela vai marcar a média dos preços de um determinado período, né? Então, para quem já operou um pouquinho, sabe como é que funciona uma média móvel, né? Ela vai ser a média dos preços dos últimos períodos, certo? E normalmente, dependendo da situação, dependendo da média também, o preço chega próximo da média, né? Chega na região da média e tende a recuar, né? Principalmente quando o mercado está numa forte tendência, tá? Então, são zonas também de descanso do preço, são zonas aí de rejeição que podem ser exploradas ali utilizando um indicador técnico aí para facilitar a visualização de suportes e resistências, tá certo? Por último, tá, galera? Eu trouxe aqui suporte e resistência por liquidez no book de ofertas, tá certo? Porque o que acontece, né? A gente não pode esquecer, por mais que a gente está observando o gráfico, tá, galera? Por mais que a gente está vendo, fazendo a leitura de candle, né, fazendo a leitura do gráfico ali, realizando marcações, os nossos estudos gráficos e tudo mais, a gente não pode esquecer que o mercado aí é oferta e demanda, né? Então tem gente querendo comprar de um lado, tem gente querendo vender de um outro, né? Então a gente, toda essa movimentação, toda a formação de candles aí é traduzida, né, na verdade, por trás e dessas formações gráficas, por trás dos candles aí, nós temos as negociações, né? Então o book de ofertas é o que oferece liquidez para o mercado, né? Onde estão as ofertas, as intenções de compra e venda aí dos participantes, tá? Então, ou seja, eu tenho de repente uma tendência fortíssima de alta, né? O preço está se deslocando para cima, tá fazendo bons movimentos ali para cima, né? Tá subindo bastante. Chega em uma determinada região, certo? Uma região de repente que não tem nenhuma marcação anterior de algum nível de resistência, né? Então não tenho nenhuma referência de resistência, mas o preço começa aí a dar uma consolidada, né? Chega numa região onde ele não consegue subir, de repente cai, né? Se a gente de repente olhasse para o book de ofertas, a gente poderia ver que tinha uma injeção de liquidez, né? Poderia ter aí um certo tipo de movimento por parte aí dos participantes lá no book, né? Muitas ofertas, né? Por mais que os compradores estão pressionando os preços para cima, chega ali na região de uma região de preço aí, pode ser que os vendedores começam a renovar seus lotes lá no book, começam a colocar bastante ofertas lá no book. Pode ser que os compradores não consigam vencer essa liquidez, né, não consigam consumir todas essas ofertas no book e acontece que o preço não vai passar daquela região, né? Então, nessa aula de hoje eu não vou entrar muito em detalhes nessa questão de liquidez no book de ofertas, mas claro, né, vocês também podem acompanhar o meu colega, né, o Roberto Caldano, que está dando aulas aí no Guia Prático de Tape Reading. Ele fala bastante aí sobre movimentos aí de exaustão, absorção e alguns conceitos do Tape Reading. Para quem tem curiosidade, aí, dá uma olhada aí nas aulas do Guia Prático, eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Tá certo, pessoal? Então, seria isso dos principais conceitos. Vamos agora aí para a tela do Profit, entender um pouquinho como a gente consegue visualizar na prática aí os suportes e resistências, tá certo? Que vocês vão entender aí direitinho, beleza? Beleza, galera? Estamos aqui com a tela do Profit, então vamos entender como realizar algumas marcações de suporte e resistência. Eu estou aqui com o meu gráfico do mini índice de 5 minutos, tem um gráfico do dólar, a gente pode dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha em algumas ações ele também, em algumas marcações de suporte e resistências, tá certo? Então, o primeiro passo é identificar aí níveis aí de rejeição do preço, né? Então, níveis de preço onde basicamente ele, vamos supor, o preço caiu ou ele subiu, chegou a uma determinada região e ele inverteu aí o seu movimento. Isso pode ser grandes indícios aí de suportes e resistências, tá? A dica é, né, sempre buscar algum tipo de referência, certo, que possa estar auxiliando aí nessa leitura, tá certo, pessoal? Então a gente vai começar aí pelo primeiro tipo de suporte e resistência, que seria o suporte e resistência em níveis de preço, tá certo, pessoal? Vamos lá, tenho aqui dois bons exemplos aqui, tá? Estou no mini índice aqui nos 5 minutos, vou ampliar aqui a tela para vocês, tá? Para realizar essas marcações eu vou utilizar esse estudo gráfico aqui, a resistência, né? Que é uma linha reta, tá? Vai me auxiliar na leitura aqui na leitura aqui dos suportes e resistências, tá certo, pessoal? Já consigo identificar aqui o nível de suporte, tá? Bem nessa região aqui, eu vou realizar a marcação. Vocês podem ver, né? O preço cai,
ele recua para cima, ele vai fazendo seus movimentos, mas no momento que ele cai próximo aqui dessa região, tá? No caso do mini índice 120 mil pontos 550, aqui mais ou menos, né? Ele dá uma recuada, ele chega próximo dessa região e recua, tá? Aqui eu tenho outro, certo? Uma outra referência de nível de preço, né? Fechamento do dia anterior. Chega nesse nível de preço aqui, vocês podem ver que acaba consolidando aqui, né? Acaba tendo um tipo de resistência. Não chega a gerar um movimento de queda ali tão forte nessa resistência, tá certo? Não chega a fazer um movimento tão forte aqui, mas ainda assim, né? A gente teve ali uma resistência aqui trabalhada, tá pessoal? A gente ainda teve uma resistência trabalhada. Eventualmente o preço rompe para cima, certo? E depois cai novamente, tá? Mas a gente teve ali uma região ali de atuação dos vendedores ali nesse caixote aqui que nem eu marquei para vocês, tá certo? E aqui eu tenho a atuação também dos compradores quando eu chego nessa região. Também não faz um movimento tão forte, né? Acaba movimentando aí mais ou menos uns 500 pontos aí, como vocês conseguem ver aqui na marcação, tá? Mas é uma grande referência. Para um trader aí que vai fazer uma operação scalping, de repente um trade não tão longo, né? Vai pegar 300, 400 pontos ali no índice, certo? Ambas as operações aí deram uma boa oportunidade. Uma movimentou 300 pontos e a outra movimentou aí 500 pontos ali até o seu pico, certo? Então vai depender muito da tua estratégia também, né? Para ver se tu consegue aproveitar esse tipo de situação, tá certo? Mas as oportunidades estão aí, né? A gente consegue visualizar claramente, tá bom? Vamos avançando aqui, tá? Tô com duas linhas de suporte e resistência. Aqui, pessoal, outra região consolidada, eu vou realizar a marcação, depois a gente dá uma olhada aqui mais tarde para ver se... Não, aqui o mercado tem informação, tá? Então, marquei aqui uma zona de suporte, certo? Se a gente dá uma ampliada no gráfico, vocês conseguem ver como essa região aqui também, né, que eu marquei, já foi uma região de grande consolidação, certo? E aqui também, né, tivemos uma outra região de suporte, tá? Poderia marcar toda essa região aqui. Então, o que acontece, né? Para a gente pegar alguns exemplos aqui, a gente tem sempre referências aí do nível de preço que podem ali ser utilizadas aí para referências mais para frente. O que eu quero dizer com isso? O preço cai, né? Ele faz ali uma marcação, ele sobe, faz outra marcação, daqui a pouco ele desce, né? E vai deixando seus níveis de suporte e resistências aí no caminho. A gente identificando alguns desses pontos podem vir a ser úteis aí na hora de realizar algum tipo de operação, tá certo? Se por acaso o trader observou que essa região, esse nível de preço aqui do 119.700 até 119.300 ali, a gente pode ver que é uma região bem conturbada, porque, né, em dias passados fez várias consolidações, teve várias atuações aqui de compradores próximo da região, e quando o preço chega aqui, vocês conseguem ver que ele dá uma consolidada, né, principalmente quando tem que se atentar também ao horário, né, já era final de tarde aqui, né, então acabou que não teve grandes movimentos ali, mas depois, no dia seguinte ali, entrou mais liquidez, entrou mais volume, né, a gente consegue observar como o movimento aí fluiu, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, né, estou tentando trazer alguns exemplos aqui de cases reais, né, de como vocês conseguiriam realizar essa marcação, realizar essa observação, tá certo? Então, nesse tipo de suporte e resistência, a gente sempre vai marcar, pessoal, os níveis de preço aí de relevância, tá, pessoal? De relevância. Sempre levando em consideração, né, se o preço aí fez esse movimento esperado aí de suporte e resistência. Ele chegou em uma determinada região e recuou, tá certo? Aqui mais para frente, pessoal, a gente poderia marcar também uma região de resistência, tá? Uma região de resistência, pois foi uma das máximas atingidas, tá certo? Uma das máximas atingidas. Então a gente fez algumas marcações aqui. Vamos para o dólar, ver se a gente pega mais alguns exemplos aqui, tá? Aqui, pessoal, exemplo claro aqui, olha. Olha como é importante aqui suporte e resistência também em vários ativos, né? Aqui eu já estou com um ativo aqui do dólar, tá bom? Vou marcar aqui também uma resistência. Poderia marcar outra aqui, mais nessa parte de cima aqui, tá? Então tem algumas regiões que a gente consegue ver com muito mais clareza que o preço chega próximo delas e rejeitam, tá? Fiz algumas marcações em linhas, tá? Mas eu vou explicar um detalhe agora, tá? O suporte e resistência, pessoal, regra aí, número 1, suporte e resistência não é um único nível de preço somente, tá? O mercado aí, ele não é exato, aí vamos supor, né? Pô, a resistência ali está em
tá no 14, que vamos supor, né? Tá no 14,5. Não necessariamente ele não pode ir ali pro 13, pro 12 ali, um pouquinho, tá, pessoal? Então vocês têm que encarar o seguinte, por mais que eu marquei aqui uma linha, mas lembre-se que esses suportes e resistências são zonas, tá, pessoal? São zonas, tá? Porque a gente não sabe ali se vai entrar liquidez, né? Vai entrar interesse dos compradores exatamente naquele nível de preço. Mas vocês precisam entender que aquela região ali, né? É de grande interesse, de repente, dos compradores. Tá? Então, se é de grande interesse, em algum momento pode ser que vocês consigam observar, né, a atuação desses compradores e aproveitar essa oportunidade, realizar uma compra junto, né, aproveitar a formação desse suporte aí para estar realizando uma compra, ou uma resistência, a formação de uma resistência para estar realizando uma venda. Né? E o bom dos suportes e resistências, né, é que eles oferecem um risco-retorno muito favorável. Né? Então, por exemplo, estou operando dólar, eu entendo que está um pouco consolidado aí nos últimos dias e identifico essa zona aqui de suporte. Se vocês realizam, por exemplo, uma compra aqui nessa região, tá certo? Vou até colocar uma coloração diferente aqui para nós. Vou colocar um verde aqui. Realizamos uma compra nessa região, né? O nosso stop loss poderia ser um pouquinho fora aqui, tá? Da região. Nosso stop loss poderia ser um pouquinho fora da região ali do suporte, tá, galera? Então, um pouquinho fora da região do suporte, vocês poderiam colocar ali um risco-retorno bem bacana. Vocês têm toda a estrutura do mercado favorecendo esse tipo de operação, tá? Com risco pequeno, né? Por mais então que o mercado não respeite essa zona, né, e acabe rompendo, vocês vão ter um risco mínimo, né? Então, por isso que é tão importante os suportes e resistências, a identificação de suportes e resistências, tá, em níveis de preço, que vocês vão entender que oferece ao trader uma operação de risco e retorno bem favorável. Né? Então vocês poderiam estruturar essa operação, colocar alguém de vocês aí com risco e retorno 2-1, mais ou menos ali, que estaria muito tranquilo, né? Seria uma operação bem sucedida aí, certo? Então, da mesma forma, né, ao contrário, identificou uma zona de resistência, né, colocou ali uma venda com risco e retorno bem bacana, vai oferecer grandes operações aí para vocês, tá certo? Mas é importante vocês sempre saberem que não é um nível de preço somente, tá? Não é um nível de preço somente. Por quê? Vou dar outro exemplo aqui. A gente tem aqui esse suporte aqui formado, eu poderia marcar essa linha aqui, né? Se eu realizo a entrada, de repente, coloco meu stop loss, né, um pouquinho fora ali do suporte, o que que acontece, né? Eu entendo, ó, aqui está o nível de suporte, né? Coloquei meu stop loss aqui, mais ou menos, um pouquinho abaixo aqui, já seria aqui estopado na operação, o mercado seguiria sem mim, né? Então vocês precisam identificar que não é somente uma linha de preço, mas sim uma zona, tá, galera? Uma zona aqui que vocês precisam aí considerar, tá certo? Marquei a zona, meu stop loss sempre fora da zona aí, sempre numa região segura, vocês estariam aí tranquilos, tá certo? A gente está pegando referência desse ponto aqui, tá, pessoal? Se a gente pegasse referência desse ponto aqui, a gente poderia até fazer o ajuste, certo, dessa zona. Poderia fazer um ajuste aqui, ampliar um pouquinho a zona, deixar nosso stop loss ainda mais seguro aqui. Poderia realizar uma entrada, certo, perto dessa zona, com stop loss fora, tá? Então, sempre entender, né? Não é um único nível de preço. Voltando aqui para o índice, tá? Zona, tá, galera? Zona, sempre zona de suporte. Zona de suporte. Aqui, olha, zona de resistência, né, que eu marquei para vocês. Claro, aqui essa zona aqui eu marquei um pouco mais ampla, tá? Mas sempre de uma zona, tá? O preço vai trabalhar, vai ser um pouquinho fora, mas ele tende ali a, de repente, fazer uma pequena consolidação, né? A rejeitar o preço, tá certo? Então, sempre verifiquem, né, as zonas de suporte e resistência. Sempre observem suportes e resistências em zonas, não em um único nível de preço somente, tá? Não em um único nível de preço somente. Por isso que é interessante sempre trabalhar, claro, né, com stop loss, né, é o recomendado, né, mas na hora da estrutura das operações que vocês forem realizar suas marcações, né, foram realizar sua entrada, posicionamento de stop loss, né, por isso que vocês sempre devem encontrar essas zonas, né, devem utilizar o stop técnico, observando essas faixas, né, colocando uma folguinha ali para eventualmente vocês não serem estopados na operação, né, e a operação não seguir aí sem vocês, tá certo, pessoal? Mas claro, né, sempre verificando a lucratividade, né, o risco-retorno aí da operação, o payoff, tá, pessoal? Então, é extremamente importante. Não basta a gente realizar marcações de estudos, não basta a gente utilizar indicadores técnicos, marcações de estudos,
realizar vários estudos ali, e na hora da operação, né, a gente estruturar nossa operação errada. Também daí isso não vai ajudar vocês, tá? Então, realizou os estudos, realizou as marcações, não está dentro aí do gerenciamento de risco de vocês a operação, então não façam, né, pessoal? É melhor vocês buscarem outra oportunidade, tá? Então, tem que estar sempre, né, a estrutura da operação de vocês tem que estar sempre de acordo aí com os estudos gráficos aí que vocês estiverem traçando, tá bom? Vamos pegar mais alguns exemplos. Eu vou pegar aqui as ações da Vale aqui, por exemplo, tá? Vou pegar as ações da Vale. Deixa eu limpar esses estudos aqui. E vamos lá, tá? As ações aqui da Vale. Vamos supor se a gente está fazendo um day trade agora, né, pessoal? Vamos observar que somente ali esse gráfico aqui para uma operação day trade. A gente tem aqui, certo, um gap, tá? Então a gente tem um nível de preço aqui de fechamento. Eu já vou marcar uma zona, certo, de resistência aqui. Aqui eu tenho uma zona de suporte. Tá? Tem uma zona de suporte. Poderia esticar aqui essa zona aqui, tá, galera? Vamos esticar aqui só para a gente marcar. Tem uma zona de resistência aqui, uma zona de suporte. O preço, ele vem, chega próximo dessa região. Ele quase não chega a tocar aqui, né? Dependendo aqui de como vocês estão observando o mercado. Ele tem uma pequena consolidação aqui no final do dia de ontem, né? Por exemplo, né? No pregão anterior. Tá? Então a gente tem essa zona aqui. Ele chega bem próximo que ele já recua, né? Então talvez nem daria para realizar uma entrada nessa resistência. Talvez daria se vocês antecipassem um pouquinho a entrada, né? Poderia realizar aqui uma venda com tranquilidade aqui, o stop até mesmo acima ali do caixote, bem tranquilo. Ainda assim traria um risco-retorno bem favorável, né? O preço recua, ele sobe, ele cai de novo. Aqui eu posso considerar mais uma pequena zona de suporte aqui, tá certo? Poderia ser explorada para realização de uma operação e acaba ali que fechou o dia, tá certo, pessoal? Então a gente tem ali uma mínima que não foi atingida, tá, pessoal? Acabou não sendo atingida. A gente tem um suporte aqui no meio do dia sendo formado e aqui a gente tem uma zona de resistência com referência ali no dia anterior, tá certo, pessoal? Então a gente consegue também fazer esse tipo de marcação para day trade. Eu vou pegar aqui um dia aleatório, vou limpar esses estudos aqui do mini índice. Vou pegar aqui um dia aleatório. A gente vai tentar fazer ali uma simulação de um day trade aqui, tá? Vamos ver esse dia aqui. Tá, então o dia começou aqui, tá, pessoal? Vou fazer duas marcações. Abertura do dia aqui. E o fechamento aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, fechamento mais ou menos próximo dessa região. Então, toda essa barra aqui, nós temos ali nós temos um dia aqui para operações day trade, tá? Então, novamente, temos ali, ó, fechamento do dia anterior, ó, zona de suporte aqui poderia ser formada. O preço reagiu aqui, tá? Então, já temos ali uma boa operação aqui justamente aqui nesse fechamento de gap, né? Nessa zona aqui de suporte, poderia realizar uma compra, tá certo, pessoal? Deixou aqui a máxima do dia, tá? Aqui, pessoal, a gente poderia até marcar uma zona de resistência. Por quê? Porque é a abertura do nosso dia, né? Então, tanto a abertura do dia quanto a máxima podem ser referências aí para suportes e resistências, tá certo, pessoal? Então, os parâmetros do dia são muito importantes. Máxima, mínima, abertura, fechamento, tá? Esses parâmetros ali vocês podem sempre considerar como suportes e resistências aí quase naturais do mercado, tá? Então vocês estão vendo aqui, eu estou utilizando muito essas referências aí nesses exemplos rápidos aqui, tá? Então poderia ser uma zona de resistência aqui também. O preço acabou rompendo e recuando, tá? Então, dependendo da estrutura da operação de vocês, certo? Se vocês entendessem, ok, tem uma zona aqui de resistência, poderia ter aproveitado uma venda, mas como a gente realizou uma compra aqui, né, a gente poderia até zerar próximo dessa resistência aqui, tá? Então, poderia realizar a zeragem da operação, seria um bom ponto de saída também, tá? Ah, não fiz nenhuma das operações, posso aproveitar essa resistência para abrir uma nova operação na venda? Posso sim, tá? Mas, lembrando, né, o preço foi se deslocando aqui para baixo, chegou próximo dessa região, vocês podem ver que tem presença de um pouco de pavis aqui, acaba que não tem um rompimento muito forte aqui nessa região, tá? Então, poderia aproveitar para realizar mais uma compra aqui? Sim, poderia, mas daí muito provavelmente levaria um stop aqui, porque a resistência já foi testada, né? E aqui teve uma tentativa aqui de rompimento dessa região aqui. Eu vou até esticar para vocês darem uma olhada. Se vocês forem ver, realiza uma consolidação, mas a gente sabe aqui, olha,
entrando aqui nos horários, né? O mini índice é um ativo muito volátil, né? Tem muito volume, principalmente na abertura do mercado americano, abertura do mercado à vista, acaba que entra mais volatilidade, entra mais volume, né? Liquidez aí no mini índice. Vocês vão ver que a amplitude dos movimentos ela aumenta também, tá certo, pessoal? Então, outro conceito que a gente vai entender mais para frente, a questão do volume, né? Como impacta, né, nas nossas operações na análise técnica, tá? Mas aqui acaba consolidando, só que a consolidação, tá, pessoal, é com range maior, né? Então tem essas máximas e mínimas, elas estão com uma amplitude maior. Eu comentei isso na região de consolidação que a gente fez a marcação lá do caixote, né? Então acaba consolidando, eventualmente esse suporte é rompido para baixo, tá? Novamente o preço vai se deslocando e aqui novamente a gente tem ali uma zona de suporte. Por quê, pessoal? Preço fez ali nova mínima, preço subiu um pouquinho, caiu, ele sobe novamente. Então a gente está ali, olha, como vocês conseguem ver, a gente está numa região novamente numa consolidação. Então, basicamente, nas consolidações a gente tem níveis de suporte abaixo e acima nós temos resistências, tá, pessoal? Então, no range da consolidação, vocês podem considerar sempre também como suportes e resistências. São regiões mais difíceis? Sim, muito mais difíceis, tá, pessoal? São regiões muito mais complicadas, certo? Exige bastante experiência do trader, né? Porque a consolidação é sempre uma incógnita, né? A gente não sabe para que lado ela vai romper, tá? Isso é bem complicado, né? A gente tem indícios, né? Mas isso pode confundir na leitura dos candles, né? Na leitura do gráfico, tá certo, pessoal? Mas é inegável aí que tenha suportes e resistências ali dentro dessas regiões, tá certo? Então a gente realizou essas marcações aqui, a gente poderia ir seguindo. Aqui, né, no final da tarde, a gente teve uma grande oscilada na volatilidade, acabou rompendo lá para baixo, então rompeu ali o nível de suporte, certo? Rompeu o nível de suporte e depois voltou lá para a zona de resistência, tá, pessoal? Então fez um grande V aqui em alguns minutos, muito provavelmente saiu alguma notícia, algum dado, algo relevante para o mercado e acabou que gerou uma grande oportunidade ali rápida, né? Então foi um movimento ali bem atípico, fora do que a gente estava observando ali no mercado, tá certo, pessoal? Então o dia acaba terminando ali justamente naquela primeira, o dia acaba terminando muito próximo do fechamento anterior, tá certo, pessoal? Então como o preço ali vai respeitando algumas regiões, aqui é o nível de preço de fechamento do pregão anterior e o pregão seguinte ele acaba fechando justamente naquela região, tá certo? Então a gente realizou algumas marcações e vocês viram que o preço ele vai trabalhando entre essas regiões, né? Então, claro, né, cada pregão é diferente, né? A gente tem players diferentes aí atuando no mercado, objetivos diferentes, mas essas referências de preço aí que nós temos são extremamente importantes, tá certo? Eu comentei sobre suportes e resistências em canais de tendência, né, galera? Então, mesma coisa aqui. Eu tenho um pequeno canal aqui, né, uma pequena linha de tendência. Tá? A gente entende que o preço ele vai subindo, ele recua, ele chega próximo ali desse canal, né, dessa linha de tendência. Ele tende a ter um suporte ali natural, né? Então ele recua novamente, ele cai. Então mais ou menos isso que eu quis exemplificar aqui para vocês. Sempre quando a gente tem uma forte tendência, pessoal. Deixa eu tentar pegar aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho um bom exemplo aqui. Aqui eu tenho um canal, vou marcar aqui para vocês. Tá? Vou pegar aqui desde o início do pregão, poderia pegar aqui desde o fechamento do anterior, mas vou pegar desde o início, tá? Então a gente tem aqui esse canal de tendência, certo? Então o preço ele vai trabalhando, ele chega numa extremidade do canal, ele recua. Ele recua um pouquinho, ele sobe novamente, bate na resistência do canal, recua ali novamente, tá? Recua novamente, sobe, opa, sobe um pouquinho, ele cai aqui, como vocês podem ver, chega ali próximo do suporte do canal, certo? Recua novamente e vai trabalhando. Chega novamente no suporte do canal, recua e trabalha novamente. Então o preço vai se deslocando dentro do canal de tendência, tá? E as extremidades do canal, que eu exemplifiquei para vocês, podem ser considerados então como suportes e resistências. Eventualmente esse canal é rompido, tá? Acaba até formando um novo canal, um canalzinho mais estreito aqui, né, galera? Acaba formando um canalzinho mais estreito, tá? Mas ainda assim é um forte movimento de tendências aqui. Canais estreitos ali é um pouquinho mais difícil da gente conseguir verificar, mas eventualmente, né, o que eu queria comentar é que eventualmente
os suportes e resistências são rompidos, tá? Nesses momentos aí de rompimento de um canal de tendência, rompimento de um nível de suporte e resistência importante, vocês podem considerar como um ponto de atenção, tá certo? Porque o que acontece? A gente tem grande comprometimento dos compradores ou vendedores em determinadas regiões, seja no suporte ou uma resistência, e quando é rompido, significa que todo mundo que comprou próximo daquela região, todo mundo que vendeu naquela região, está suscetível a zerar a sua posição, está suscetível aí a estopar a operação, tá certo? E o stop é sempre a operação inversa, o que dá mais força ainda para o movimento original, tá certo, pessoal? Então vamos supor, a galera foi comprando, comprou aqui, não realizou e depois os vendedores aí pressionam os preços para baixo. Nesse momento, pessoal, nesse momento aqui, olha, que o preço cai, os compradores que realizaram compras nessa região, aqui, ou até mesmo em que compraram em movimento, fora ali, dos movimentos corretivos, eles já estão em risco, Então, chega ali próximo do nível de stop deles, eles precisam zerar essa posição. E para zerar, para quem está comprado, para zerar a operação, eles precisam vender, O que dá mais força ainda para o movimento ali para o movimento de rompimento. Por isso que a gente comenta. Eventos de rompimento também são extremamente importantes e são muito explorados aí pelos traders, porque tu pega a grande força do movimento e normalmente são os movimentos de rompimento, suporte e resistência tem uma certa cadência, tem uma certa força ali que favorece muito aí as operações. Tá certo, pessoal? Então temos esses dois exemplos aqui. Para indicadores técnicos, pessoal, eu vou inserir um indicador técnico aqui rapidamente. Vou inserir uma média móvel, tá? Inserir uma média móvel aqui rapidamente no nosso gráfico de 20 períodos. Somente para a gente dar um exemplo, tá? Mas lembrando que a gente vai ter aulas somente sobre indicadores técnicos, Então, o que acontece, tá? A região da média de um indicador técnico pode ser considerada um suporte e resistência, tá certo? Aqui, tocou na média, recuou. Aqui trabalhou um pouquinho, mas voltou ali acima da média. Aqui novamente, trabalhou na média e recuou. Aqui, ó, a média foi rompida, tá? Começa a trabalhar abaixo da média, tá? Aqui foi rompida aqui novamente, tá? Aqui não acabou falhando aqui a resistência da média, tá certo? Mas se a gente pegar aqui outros movimentos, vamos pegando aqui, ó. Aqui, bateu na resistência da média, caiu, acabou aqui que inverteu ali o movimento, Vamos pegando outros exemplos. Aqui novamente, testou a média, subiu, testou a média, subiu. Aqui rompeu a média para baixo, testou a média e caiu, certo? Então, em certos momentos, pessoal, principalmente em momentos aí de forte tendência, certo? Uma média móvel ou outro indicador técnico pode também ser considerado como suporte e resistência, tá certo, pessoal? Tem outros indicadores que fazem esse tipo de marcação, por exemplo, é o indicador do pivô, tá? Indicador pivô, que ele justamente faz marcações de suportes e resistências, tá certo? Então tem algumas linhas aqui, olha, suporte, pessoal, resistência aqui nos vermelhos, resistência aqui. Vocês vão ver que tem alguns indicadores técnicos que já fazem algumas marcações de forma automática. Então, tenho dois exemplos, tem a média móvel e tem o pivô, que são dois indicadores técnicos que na sua forma, eles tendem aí a realizar esse tipo de marcação para a gente, suportes e resistências aí, o que facilita aí a visualização. Tá certo, pessoal? Então, acho que eu dei vários exemplinhos aqui, tá, pessoal? Eu vou para a gente finalizar aqui, tá, galera? Para a gente finalizar as explicações, vai ter mais aulas aí também com alguns exemplos de suportes e resistências, Mas eu acho que deu para entender o principal conceito, como a gente realiza essas marcações, como a gente visualiza, como a gente interpreta, os suportes e resistências. Para a gente finalizar, eu vou rodar um replayzinho aqui só para vocês entenderem a questão de montagem de operação. Eu já separei aqui um dia, vou selecionar aqui 30 de abril, que vai ficar um bom exemplo aqui no mini índice. Tá certo, pessoal? Estamos aqui com um replayzinho já, tá? Estamos aqui com um replayzinho já, certo, pessoal? Eu vou acelerar aqui ele, certo? Vou acelerar aqui o replay. Enquanto isso, pessoal, a gente vai fazer algumas marcações. Primeiro, a gente vai marcar essa zona aqui, essa possível zona de resistência e também um suporte aqui do dia anterior, certo? Que, consequentemente, é a abertura aqui, basicamente, do dia, a máxima do dia de hoje. Eu vou marcar também essa região mais consolidada aqui,
que foi a região de fechamento. Ou seja, o mercado está em baixa aqui nesse momento, mas agora, galera, eu tenho aqui uma zona aqui bem complicada do preço, porque eu tenho fechamento do dia anterior, eu tenho uma região de suporte aqui do dia anterior, eu tenho uma região de resistência do dia anterior. Então eu sei que, por mais que haja algum tipo de rompimento, dentro aqui dessa zona, é muito provavelmente que eu poderia trabalhar uma venda, né? Vou trabalhar uma venda, porque eu entendo que eu tenho muitas referências de resistências aqui nessa região, tá certo? Porém, o mercado já está caindo, tá? Então vou dar uma acelerada aqui um pouquinho mais. Certo? E o que eu vou fazer aqui agora? Vou dar uma sugestão. Se vocês trabalham aí com, por exemplo, o meu lote que eu trabalho mais ou menos é 3, 4, 5 contratos, de repente, vocês podem realizar entradas parciais também, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma entrada na venda de 2 contratos aqui, logo no rompimento da máxima aqui do dia. Poderia estruturar outra venda aqui, certo? Dentro da outra região de resistência aqui que eu marquei. Tá certo, pessoal? Então vamos seguir aqui acompanhando o replay. Por enquanto, eu não tenho ali nenhuma referência de suporte, tá certo? Então o preço eu poderia, ok, se eu entendo que o preço pode chegar nessa região, ok, eu poderia então realizar uma compra, né? Mas não posso porque como a gente está trabalhando os conceitos de suporte e resistências até o momento, né, por enquanto, né, nesse exemplo, eu não tenho nenhuma referência aqui de suporte, tá? O preço ainda está trabalhando para baixo. Eu não sei se de repente se eu vou comprar, ele pode seguir uma tendência forte de queda e pode me colocar numa situação bem desconfortável. No momento que eu tiver ali, de repente, uma formação de uma zona de suporte, pode ser que eu consiga aí trabalhar uma operação na compra. Por enquanto, eu vou trabalhar sempre com as referências que eu tenho aqui de resistência, porque é o que eu tenho aqui de referência de preço aqui para mim. Tá bom, pessoal? Então, vamos seguindo aqui acompanhando. Ó, agora eu tenho aqui entrada aqui de um fluxo comprador, né? Eu vejo algumas barras aqui de baixa. E agora eu tenho uma barra de alta aqui mais forte aqui se formando, certo? Realizando aqui, trabalhando acima das máximas das barras anteriores. Eu vou guardar esse fechamento aqui. Ó, acabou fechando, não fechou ali na máxima, tá? Então a gente ainda tem presença dos vendedores aqui nessa região, certo? Ó, aqui, pessoal, vocês poderiam aproveitar aqui uma operação um pouco mais arriscada. Né? Aqui a gente poderia entender, olha, se formou uma zona de suporte. Eu poderia realizar uma entrada, certo? Mas o nosso stop loss teria que estar atrás dessa região aqui, tá certo? Então vocês precisam medir aí o risco retorno aí de vocês, tá bom, pessoal? No momento que está agora, eu acredito que não está numa região bacana, vamos dar uma olhada. Olha, está dando uma recuada. Eu vou colocar aqui uma entrada aqui. Acabou executando. Nosso stop loss poderia ficar abaixo, tá? Lembrando que eu estou com o replay aqui em 10 vezes, tá? Certo? Acabou estopando a primeira operação, beleza? Então, o que acontece? Primeira operação aqui estopada, tá, pessoal? Por quê? Adiantei aqui uma entrada, né? Entendi que poderia ser a formação de um suporte aqui. Acabou se formando outro movimento aqui, tá? Acabou se formando um movimento mais forte, tá? Então, vamos manter aqui essa marcação inicial. Colocamos nosso stop loss um pouco fora da região ali do caixote e o preço aí acabou continuando o movimento e acabou estopando a primeira operação. Vamos seguindo. Agora, pessoal, vai ampliando aqui o caixote. Por enquanto, não está com risco retorno tão favorável, então a gente vai aguardar. Agora vai fazendo fortes movimentos ali, certo? Então a gente pode marcar essa região ali para outro momento, tá? Então a gente marcou ali a região que o preço ali acabou trabalhando. Levamos um stop aqui, né? Tentamos adiantar aqui a operação. Não deu muito certo. A gente aguarda aí
o movimento. A gente vai seguir fazendo referência aí aos nossos suportes e resistências. Claro, né, pessoal, eu estou com o replay aqui em 10 vezes. Vocês podem ter visto aqui que a minha entrada foi com 2 contratos e aqui a gente está com a expectativa aqui de trabalhar com 4 contratos aqui, né? A gente dividiu o lote. Ou seja, eu fiz uma entrada com um lote dividido aqui, justamente, né, porque eu sabia que era uma região de risco alto. Acabou levando no stop, né, confirmou ali a leitura, tá? Mas a gente trabalhou com uma mão menor ali, então o stop foi tranquilo. Beleza, pessoal? Executou a nossa primeira entrada parcial. A gente pode até trabalhar um stop loss acima aqui da região, certo? Vamos colocar dois lotes aqui, né? Os 4 lotes das entradas. Tá? Então está fora da nossa zona aqui principal. Tem uma outra zona de resistência que a gente poderia explorar para outra entrada, tá? Mas a gente não pode também oferecer tanto risco, tá? A gente não pode tomar tanto risco aqui. A gente zera essa posição, de repente abre uma nova aí caso chegar no nosso outro ponto de referência, tá bom? Tá? Bom, eu vou pausar aqui rapidamente só para vocês entenderem, beleza? Tomamos um stop aqui com 2 contratos nessa região aqui, tá? Vou fazer uma marcação. Tomamos um stop aqui nessa região. Vou marcar aqui com uma cor vermelha. Tá? Beleza. A operação foi errada, a operação não foi errada. Isso vocês vão precisar avaliar, claro, dentro da estratégia de vocês. Nesse exemplo, a gente está operando somente suportes e resistências. A gente entendeu ali que estava se formando uma zona de resistência, a gente não tomou tanto risco, a gente dividiu o nosso lote. Operamos com 2 contratos ali, acabamos tomando um stop, certo? Mas a primeira operação original era utilizando essa referência do pregão passado com as nossas linhas de resistências. Né? A gente realizou a nossa primeira entrada. Como eu tinha 3 referências ali de resistência, eu decidi então fazer uma entrada parcial, colocar aqui mais uma entrada aqui, uma entrada final, e mais acima eu coloco o meu stop loss, né, o stop loss dessas 2 entradas, tá certo, pessoal? Então só para ficar claro aqui para vocês. Certo, pessoal, vai trabalhando, vamos ver se vai pegar a nossa segunda entrada. Acabou executando aqui nossa segunda entrada, tá? Nosso risco máximo está ali em cima, né, pessoal? Vem trabalhando aqui dentro dessa região ali de resistência, certo? Lembrando que essa última barra é referência do fechamento anterior, tá, galera? Fechamento anterior. E também era uma zona aqui de resistência do dia anterior, tá? Então, eu tenho tanto fechamento quanto uma zona de resistência do dia anterior. Como referência do dia anterior, na verdade foi um suporte, né, pessoal? Mas, outro conceito aí até que eu não tinha passado, né? Suportes e resistências, né, pessoal? Eles sempre vão se comunicando, né? Então, vamos supor, eu tinha ali suportes do pregão passado e hoje eu estou utilizando como referência das minhas resistências, né? Então, a diferença entre suporte e resistência vai ser aonde está a cotação atual do mercado, tá? Enquanto a cotação do mercado estiver trabalhando abaixo dessas zonas, são zonas de resistências, né? Se o preço estivesse acima, seriam zonas de suportes, tá bom, pessoal? Bom, o mercado aqui então ele vai trabalhando aqui dentro da região de resistência, tá, pessoal? Como eu fiz ali entradas parciais, eu poderia também ali fazer as minhas saídas parciais. Né? Então vai muito do risco e retorno de vocês. Eu poderia zerar a minha operação aí, né, com os 4 contratos, ou poderia dividir ali os meus lotes, tá, pessoal? Então eu poderia colocar aqui uma saída parcial e outra saída parcial ali próximo, certo? Da última zona ali de resistência, tá, galera? Vamos seguindo acompanhando. Vamos seguindo, vai trabalhando aqui dentro da região de resistência, certo, pessoal? Dentro daquela zona que a gente marcou.
certo, pessoal? Então vai confirmando ali aquela zona de resistência ali que a gente marcou, tá, pessoal? Então vai confirmando, vai voltando aqui para nossa primeira zona de resistência, o preço. Então, como vocês podem ver, saída parcial realizada, tá? Já pagamos o primeiro stop, certo? E ainda estamos já com lucro no bolso, certo? O nosso stop loss poderia cancelar, galera. Poderia, né, colocar, fazer um trailing stop, né, colocar um auto break-even, né? Vou trabalhar aqui com um trailing stop, tá, pessoal? Manual, tá? Então, caso o preço recue e vai executar minha ordem, eu não vou perder mais nessa operação e pode ir no meu segundo alvo lá também, tá certo, pessoal? Então, independente da situação, essa já é uma operação vencedora, tá certo, pessoal? Então, a gente utilizou aqui somente suportes e resistências, um pequeno exemplo aqui, um exemplo rápido aí para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionam esses conceitos e como eles podem auxiliar vocês nas operações. Não necessariamente vocês precisam operar somente suportes e resistências, né? Não é isso, mas são zonas aí que vocês precisam prestar atenção e estar de olho aí. Então espero que vocês tenham gostado aí da aula, certo? Espero que vocês tenham gostado desses exemplos aí passados. E o importante dessa aula, galera, é estar claro o conceito de suporte e resistência no mercado, certo? Então tem que estar claro isso para vocês. Espero aí que essa aula tenha atingido então o objetivo, tá bom, galera? Bons trades a todos, bons estudos e até a próxima aula.